Olá a todos e bem-vindos. Orem, hoje vamos mergulhar numa história, uau, uma história incrível de fé e convicção, que nos chega diretamente do Império Romano. É a história de um jovem que se viu perante uma escolha impossível, o dever para com o imperador ou a lealdade ao seu Deus. E acreditem, é uma escolha que ainda hoje nos faz pensar. E tudo se resume a esta pergunta, que é a chave de tudo. Pode um soldado servir a dois senhores? É mesmo esta a questão central no dilema de São Maximiliano e que vai dar um mote para tudo o que vamos explorar a seguir. Muito bem, vamos a isso. Primeiro, vamos conhecer o nosso protagonista, Maximiliano, um jovem que vivia num mundo onde as lealdades estavam completamente divididas. Então, estamos no ano 295 d.C. Imaginem a cena. Em Edessa, na Numídia, que hoje conhecemos como Argélia, vive um jovem chamado Maximiliano. Ele tem apenas 21 anos. O pai dele, Fábio Vítor, é um veterano do exército romano e, por isso, bem, o destino de Maximiliano parecia traçado. O alistamento era basicamente uma obrigação. Era o que toda a gente esperava de um rapaz na sua posição. Mas para percebermos o peso da decisão que ele vai tomar, temos de recuar um pouco e perceber o mundo em que ele vivia. Que tempos eram aqueles? Bem, o norte de África no século III era um lugar de contrastes brutais. Por um lado, o cristianismo estava a florescer, a espalhar-se como fogo a partir de grandes centros como Cartago. Mas por outro lado, o Estado romano olhava para esta nova fé com uma enorme desconfiança. E isso, claro, levou a perseguições violentas. E o timing é crucial. Foi exatamente em 295, o ano da nossa história, que o imperador Diocleciano decidiu focar a perseguição nos cristãos que estavam onde? Precisamente no exército. De repente, eram forçados a escolher um lado. E atenção, é muito importante perceber isto. Nós estamos a falar de um movimento pequeno ou escondido. A Numídia era um verdadeiro centro da fé cristã. De lá saíram pensadores importantíssimos como Tertuliano, que, por exemplo, defendia com unhas e dentes que um cristão não podia ser soldado. E bispos como São Cipriano de Cartago. Ou seja, a posição do Maximiliano não apareceu do vácuo, sabem? Fazia parte de um debate muito aceso que já existia dentro da própria igreja. E é aqui que tudo muda. Chegamos ao momento da verdade, o ponto de colisão entre o dever para com o império e a convicção da alma. O que Maximiliano fez transformou-o naquilo que hoje temos o nome para isto, um objetor de consciência. A recusa dele, que veio diretamente da sua fé, é um dos primeiríssimos exemplos registados na história. É incrível como a história dele, de há tantos séculos, se liga a um conceito que para nós é tão moderno. O conflito dele era quase visual. De um lado, tínhamos o juramento militar. Este era simbolizado pela bula, uma espécie de selo de chumbo que se usava ao pescoço. Era a marca da lealdade total ao imperador, ao mundo. Do outro lado, o batismo, o sinal sagrado de Cristo, a marca da lealdade a um reino espiritual. Para Maximiliano, era simples. Era impossível ter os dois símbolos ao pescoço ao mesmo tempo. E quando foi confrontado pelos oficiais romanos, a resposta dele foi de uma simplicidade desarmante. Não posso servir. Não posso fazer mal a ninguém. Sou cristão. Já está. Em 3 frases curtas, ele resumiu tudo. A sua recusa total em participar em qualquer tipo de violência, porque para ele era simplesmente incompatível com a sua fé. E agora, o julgamento. Vamos ver em detalhe este momento, porque é aqui que as convicções de Maximiliano são levadas ao limite absoluto. O procônsul Cássio Dio não andou com rodeios. Foi direto ao ponto com um ultimato brutal. Deves servir ou morrer. A escolha é esta. Ponto final. Servir o império ou a morte. Não havia meio termo. A resposta de Maximiliano é simplesmente genial. Reparem, ele não se define por aquilo que não quer ser. Ele define-se por aquilo que já é. Podem decapitar-me, mas não serei um soldado deste mundo, pois sou um soldado de Cristo. Ele vira completamente o argumento. Não é um rebelde, é alguém que já tem um posto noutro exército. O procônsul, claro, tenta encontrar uma brecha no argumento dele. Ele joga uma carta inteligente, explorando aquela tal divisão que existia entre os próprios cristãos. Basicamente, ele diz: espera aí, há outros cristãos a servir nos nossos exércitos. Por que é que tu és diferente? Era uma forma de o encurralar, de o fazer parecer um radical. Mas Maximiliano não cai na armadilha. A resposta dele é, mais uma vez, um exemplo incrível de foco na sua própria consciência. Isso é problema deles. Ele não se põe a julgar os outros cristãos. Ele reconhece que eles podem pensar de forma diferente, mas para si a sua convicção é clara. Eu também sou cristão e eu não posso servir. Bem, a partir daqui, o desfecho era inevitável. Maximiliano não cedeu 1 milímetro e a sentença do tribunal romano chegou, culpado de insubordinação. A pena
morte por decapitação. E é agora que acontece, talvez o momento mais inacreditável de toda esta história. Ao ouvir a sua própria sentença de morte, a reação de Maximiliano não foi medo, não foi desespero, foi alegria. As palavras dele foram: "Louvado seja Deus." É uma demonstração tão poderosa da sua fé, da convicção de que a morte não era um fim, mas sim uma vitória. Então vamos ver como este ato de coragem se transformou num legado que de facto dura até aos dias de hoje. A data ficou marcada na história, 12 de março de 295. Foi nesse dia que a sua lealdade foi selada para sempre. Mas não com um selo de chumbo ao pescoço, foi selada com o seu próprio sangue. E há um último detalhe que nos diz tudo sobre ele. A caminho do local da execução, os relatos dizem que ele estava radiante, feliz. E ainda falou com o pai e pediu-lhe uma coisa: que a túnica nova, aquela que tinha sido preparada para ele entrar no exército, fosse dada ao seu carrasco. É um último gesto de paz, de perdão, de total desapego. E o legado dele é enorme. Ele é visto como um dos primeiros objetores de consciência da história e por isso é o santo padroeiro de quem escolhe este caminho. A sua história sobreviveu graças a um documento autêntico da época, a Passio Maximiliani, e continua a inspirar pessoas até hoje, de imperadores antigos a ativistas modernos. É a prova de que uma decisão tomada no século III pode ecoar através dos tempos. E é assim que a história de Maximiliano de Tebessa nos deixa. Com esta pergunta, uma pergunta que fica a pairar. Independentemente daquilo em que cada um acredita, a vida dele força-nos a pensar o que significa ter uma convicção tão forte, tão central àquilo que somos, que por ela se está disposto a fazer o sacrifício máximo.